Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar das tendências do setor elétrico brasileiro. Eu sou Vanessa Maibara, sou gerente de marketing na SI Emerging Markets Group. A SI já está há mais de 25 anos no mercado, fornecendo informações estratégicas, através das suas duas marcas, a Seik Data, que é a nossa plataforma de dados macroeconômicos e setoriais para mais de 200 economias, tanto países desenvolvidos quanto países emergentes, e a EMES, que é a nossa base de dados de inteligência em setores, empresas e países nos mercados emergentes. Hoje conosco, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Nós estamos aqui com Carlos Faria, ele é presidente executivo da ANACE. O Carlos é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atua no setor elétrico desde 1977, tendo ocupado cargos executivos em diversas empresas multinacionais. Entre 2005 e 2009, ele foi diretor-presidente da empresa produtora de energia, UTE Pantanal Energia e da UHE Ponte de Pedra. Atualmente, ele integra o Departamento de Infraestrutura da Fiesp como diretor de energia. Nós também temos hoje conosco Humberto Negrão, ele é sócio da área de energia da Siqueira Castro Advogados. O Humberto ele é formado em Direito pela PUC, com especialização em Direito Administrativo pela mesma universidade. Ele tem um MBA sobre o setor elétrico pela Fundação Getúlio Vargas. Humberto tem mais de 10 anos de experiência em Direito da Energia Elétrica, tendo assessorado empresas de todos os segmentos do setor elétrico, incluindo a elaboração de opiniões legais, assistências em leilões e representação legal em procedimentos administrativos e processos judiciais. E também conosco o Adriano Moraes, ele é o economista da SI Emerging Markets. Ele tem uma importante atuação na análise macroeconômica e setorial para o Brasil. Anteriormente, o Adriano ele trabalhou na Fiesp, onde ele cobria as políticas públicas para a indústria. Adriano tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo. Antes da gente começar, tem alguns lembretes, que eu gostaria que são alguns pontos importantes. As perguntas poderão ser feitas durante toda a apresentação. Na ferramenta, vocês têm um painel de questions ou perguntas, Vocês podem digitar as perguntas ali. Nós vamos receber as perguntas e passar para os nossos palestrantes, que vão responder no final da apresentação. A apresentação vai ser disponibilizada após o webinar no e-mail de vocês, Nós temos os e-mails, então nós vamos enviar por e-mail. E, por fim, ao finalizar o webinar, nós vamos ter uma pesquisa. Então, vou pedir para que vocês respondam, para que a gente sempre melhore os nossos conteúdos e as nossas apresentações para compartilhar com vocês. E mais um outro recado, caso vocês queiram se informar sobre tudo que está acontecendo, tanto na indústria, nos setores, na parte macroeconômica, ver todo o nosso conteúdo, nossos webinars, então, é só seguir a gente nas redes sociais, a gente está como EMES Brasil ou Seik Data Brasil, tanto no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Bom, agora nós vamos iniciar a apresentação. Bem-vindo, Adriano. Carlos, seja bem-vindo também. Humberto, seja bem-vindo. Desejo um ótimo webinar a todos. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos. Obrigado por prestigiarem o nosso webinar. Eu começo apresentando a estrutura do nosso evento. O primeiro painel vai falar da crise hídrica brasileira. Nós prosseguimos falando das perspectivas tanto para o mercado livre quanto para o mercado regulado de energia. Nós prosseguimos falando de fontes alternativas e damos sequência ao quarto painel, que serão as considerações finais dos nossos painelistas. Teremos a última sessão, que será de perguntas e respostas do público. Eu começo daremos início, ao nosso primeiro painel sobre a crise hídrica brasileira. O Brasil enfrenta atualmente a mais grave crise hídrica dos últimos 91 anos. Os reservatórios das hidrelétricas do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o mais importante do país, encontram-se em pouco mais de 17% de capacidade, esse no registro de 19 de outubro. Essa seca comprometeu significativamente a capacidade de geração
de energia do país. Tradicionalmente, mais de 70% da energia gerada no país vem de fontes hidráulicas. E em agosto desse ano, vocês podem ver no gráfico da direita, a geração hidrelétrica no subsistema Sudeste e Centro-Oeste registrou o pior valor desde março de 2002, que foi a época logo após o episódio do apagão que ocorreu no país nos anos 2000. Curiosamente, percebe-se que nos dias atuais, a queda da geração de energia no subsistema Sudeste e Centro-Oeste não impediu que a energia total do país continuasse sendo gerada. Não tem a energia total do país ficou descasado da geração do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Isso ocorreu em algum grau porque aumentou a geração de energia por outras fontes, principalmente pela fonte termoelétrica, que é uma fonte que, de certa forma, tem uma flexibilidade para ser acionada em momentos de crise do sistema hidráulico. Então, há um problema com essa geração termoelétrica, que é justamente depender de combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, o que representa maiores custos de geração. E, por falar em maiores custos de geração, isso é uma coisa que cai muito no bolso dos consumidores. O gráfico da esquerda mostra o custo de eletricidade residencial, que avançou quase 29% em setembro de 2021, quando comparado com o mesmo mês de 2020. E essa aceleração dos preços de energia acabou impactando a inflação ao consumidor do IPCA do país, que passou de 10% na última leitura de setembro. Esse comparativo, novamente, comparando com setembro de 2020. À direita, a gente mostra um indicador do preço de energia que recai principalmente sobre as empresas. Quando a gente fala de energia para as empresas, é algo um pouco mais complexo, porque há muitos contratos de fornecimento de médio e longo prazo feitos no mercado de energia, com preços pré-definidos, mas há um indicador interessante que ele mostra o desempenho dos preços, dos custos de curto prazo de energia, ou seja, a energia que é contratada no curto prazo. Esse indicador é o preço de liquidação de diferenças que é cobrado principalmente pela energia que não foi previamente contratada. E a gente pode reparar que o preço de liquidação de diferença está pouco abaixo de R$600 por megawatt. De fato, em setembro ele está em 577, e é cerca de 3 vezes mais do que o que foi observado no primeiro semestre do ano, bem mais do que foi observado em fevereiro e janeiro. Então, diante desse cenário, que é muito ruim, principalmente para os consumidores de energia, eu começo perguntando ao Carlos Faria. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Carlos. Eu queria que você comentasse um pouco como é que os consumidores de energia estão lidando com essa crise hídrica e como é que você avalia um risco de apagão no sistema. Ok, Adriano. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a ISI Emerging Markets pelo convite, a oportunidade de a gente estar conversando aqui dessa forma com você, Adriano e Humberto, sobre o que anda acontecendo no mercado de energia, no setor elétrico no Brasil atualmente. Bom, é assim, evidentemente, diante desse quadro que você mostrou, os consumidores estão muito preocupados com os riscos de apagão decorrentes dessa crise hídrica que nós estamos vivendo, né? Obviamente, os consumidores acabam trabalhando e indo buscar proteção quando você tem que enfrentar um quadro como esse. E a proteção no curto prazo é exatamente a geração, procurar geração própria para atender às suas necessidades se o cenário desfavorável acontecer, né? Com relação aos riscos de apagão, os acompanhamentos que a gente tem feito e as reuniões
que a ANAS tem tido com o ONS, elas apontam para uma expressiva redução dos riscos de um apagão ou mesmo de racionamento em 2021, né? Com as chuvas que nós tivemos nos últimos dias, a região sudeste tem uma previsão de chegar no final do mês de novembro com um armazenamento superior a 16%. Né? E se esse ritmo de chuvas se mantiver, e o consumo também continuar no ritmo que está, nós temos até um potencial para ter um cenário até melhor em novembro. Né? Então, tudo indica que esse cenário mais crítico, com os riscos de parada de usinas, parece estar afetado. Eu chamo a atenção, Adriano, que estou fazendo esta avaliação. Em primeiro lugar, se nós tivéssemos feito esta reunião há um mês atrás, eu diria que no lugar da previsão de chegarmos no final do mês de novembro com 16% de reservação no Sudeste, nós estaríamos com uma previsão de 9%. Então, as chuvas nos ajudaram bastante a ter este alívio na questão de afastar o apagão. O que nos preocupa muito, é o que você colocou, é a questão do PLD, que é o preço do mercado spot, e esta volatilidade que você mostra no seu gráfico. E essa volatilidade ela não para aí, ela continua, inclusive, agora, né? No mês de outubro, onde nós já temos uns preços que, na nossa visão, mostram necessidade da modernização do setor elétrico brasileiro. Nós vamos ter a oportunidade de falar isso um pouco mais à frente, mas não me parece realista, para ficar no material que você apresentou, que em março, quando todos nós já sabíamos que tínhamos um problema de crise hídrica, nós tivéssemos um PLD no seu patamar mais baixo. E agora chegamos em setembro no nível mais alto do PLD, mas ele já está mostrando hoje num nível mais baixo, e que definitivamente não é o caso. Os nossos reservatórios não estão cheios. Acabei de dizer que, na melhor hipótese, nós vamos chegar em novembro com 16% no Sudeste. Então, o risco está afastado, mas a gente precisa acompanhar com muito cuidado o que vem pela frente. Obrigado, Carlos. Eu vou perguntar agora ao Humberto. Humberto, em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço a sua presença aqui no evento. O país ele enfrentou uma situação de apagão no passado, como a gente já comentou um pouco. Foi em 2001. Isso até gerou um risco eleitoral naquela época. Eu queria que você me comentasse um pouco o que mudou no setor elétrico brasileiro de lá para cá, seja na estrutura ou na parte regulatória, que eventualmente reduziria o risco dessa situação que seria a pior possível, que seria uma situação de apagão. Beleza. Primeiro, agradecer também a oportunidade, o convite, Adriano, e também cumprimentar o Carlos, meu colega painelista. Sobre essa situação, quando a gente olha aí o que aconteceu, qual era a situação configurada dessa crise que tivemos há quase 20 anos atrás, né? A gente vê que a gente está olhando, a preocupação nossa aqui é a situação de apagão, né, de necessidade de racionamento de energia. Né? E quando é que isso se dá? Isso se dá quando há um descasamento entre a capacidade de geração, né, do país, de gerar energia com o seu consumo. Né? Quando essas duas variáveis elas não estão, o consumo não está abaixo dessa capacidade de geração e pressiona e chega ao ponto de ultrapassar a capacidade de geração, você resulta num blackout, como chegou a acontecer lá em 2000, 2001,
e isso resulta na necessidade de imposição de restrições ao consumo para que justamente você não alcance essa situação limítrofe, né? Então, nossa preocupação é a capacidade do nosso parque de geração de atender a demanda, né? Então, o que a gente verifica da situação da crise de 2001 comparada com a situação de hoje, né? A gente olhando para a matriz energética, por exemplo, em 2001 a gente tinha uma matriz energética que era 83% da capacidade instalada, aproximadamente, era de hidrelétricas, né? Era uma necessidade, uma dependência muito grande de chuva, né? De ter água nos reservatórios, né? E agora, quando a gente vem para 2021, essa participação das hidrelétricas na nossa matriz reduziu para aproximadamente 62%, né? Então, a gente tem aí hoje maior participação de outras fontes de energia renovável, por exemplo, destaque para as eólicas, né, que estão aí com 10% mais ou menos da nossa matriz, a biomassa com 9%, a solar ainda é marginal, mas tem, né, tem havido um investimento cada vez mais expressivo na energia solar, tem bastante espaço para crescimento, tem ficado cada vez mais uma fonte competitiva, né? Então, quando a gente olha para a matriz energética, comparando a de 2001 com a de 2021, nesse intervalo de 20 anos, a gente vê que a gente hoje é menos dependente de água, né? A gente tem uma participação menor das hidrelétricas, né? E isso foi muito positivo, né? O ingresso e a maior participação de outras fontes alternativas, como são essas que citei há pouco, a eólica, solar, biomassa, ela nos deu essa capacidade, uma maior capacidade de entregar essa energia, apesar de estarmos vivenciando esse fenômeno extremo, né, de seca que a gente se encontra hoje, que, como você colocou, né, um dos piores nos últimos 91 anos, né? Então, isso foi uma evolução da nossa matriz energética. Ou seja, se a gente tivesse com a mesma matriz energética de 2001, hoje já estaríamos vivendo um apagão, né? Vivendo aí uma restrição de energia, no limite um apagão, porque a gente não teria essa capacidade de entrega. Foi até um dos pontos que você colocou aí quando estava colocando os gráficos, foi que a capacidade de geração foi mantida através de outras fontes, né? E você também vê também uma evolução no que se refere às linhas de transmissão, né? Quando a gente olha para o total de linhas de transmissão de 2001, a gente tinha aproximadamente 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. Aí, olhando para hoje, para nosso sistema interligado, ele é composto por mais que o dobro disso, né? Então, a gente dobrou a nossa capacidade de transmitir energia. Hoje a gente tem mais de 145 mil quilômetros de linha de transmissão, né? Realmente é bastante impressionante o Sistema Interligado Nacional, e essa ampliação ela dá maior capacidade para o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que é quem determina se uma usina hidrelétrica despacha ou não, né? Se ela gera ou não energia e, portanto, utiliza a água que está em seu reservatório. Ele com esse sistema interligado mais robusto, ele tem uma capacidade maior também de fazer a interligação entre os subsistemas, né? O manejo da geração de energia entre os 4 subsistemas que tem no Brasil, né? Então, você precisa de ter essa robustez, toda essa estrutura para que uma energia gerada por uma usina no Nordeste possa ser exportada para um outro subsistema, né? Então, por exemplo, a gente há algumas semanas atrás teve as eólicas no Nordeste produzindo durante 24 horas toda a energia necessária para aquela região, para o consumo daquela região, né? É claro que isso não é ainda muito expressivo, a gente está falando de um recorte de 24 horas, né? Mas ainda assim, você percebe que durante essas 24 horas foi possível que a energia das hidrelétricas ou das térmicas daquela região fossem exportadas para as outras regiões onde há um consumo mais expressivo, como é a região sudeste, né? Então, e isso só é possível com a capacidade dessa ampliação que foi feita no Sistema Interligado Nacional. Então, quando a gente olha de lá para cá, a gente vê uma diferença muito grande no nosso sistema elétrico que nos deixa com muita clareza de que se não tivéssemos evoluído em termos de matriz
energética, em termos de sistema interligado, hoje já estaríamos vivendo apagão. Então, isso foi uma evolução. Mas a gente tem que olhar também para o fato de que há uma decisão, uma necessidade de seguir com a modernização do setor elétrico, né, para a gente poder ter, porque ainda que tenhamos feito toda essa evolução em termos de matriz, em termos de transmissão, a gente se encontra aqui, de novo, no mesmo cenário, que é correndo o risco de termos restrição. E isso tem um impacto enorme, a gente já sabe, já vivenciou isso antes na nossa economia, né? Então, é necessário que a gente siga com a modernização do setor elétrico, com diversas medidas para deixar o setor elétrico mais dinâmico e moderno, e a gente tem que olhar para uma situação que é o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e quem decide o despacho ou não dessas usinas, ele toma essa decisão olhando para os reservatórios, né, a capacidade desses reservatórios, e olhando para a previsão de chuva, né? Então, quer dizer, se os reservatórios estão cheios e ele sabe que se ele acha que vai chover, ele vai despachar, né? Se está com o reservatório em níveis bons e está com uma previsão de chuva, ele vai despachar as hidrelétricas. Agora, se ele acha que não vai chover o suficiente, ele despacha as termoelétricas, né? Que tem essa capacidade de despacho só em colocar o combustível e acionar, né? Você não tem essa dependência de estar com esse acúmulo de água como são as hidrelétricas, né? E precisa haver uma análise de política pública aí do ONS, da empresa, EPE e etc., que é de avaliar aí a necessidade e o momento, né? É sempre uma busca aí de equilíbrio de custo, né? Que gera, né? Porque as térmicas são mais caras e mais poluentes, como você colocou há pouco, mas você também tem a questão de segurança, né? Quando você está despachando térmica, você está poluindo mais, você está gerando uma energia mais cara, mas você está tendo aquela reserva daquela água no reservatório das hidrelétricas que te dá uma garantia, né? Se não chover, não vai ter problema porque eu tenho água guardada, né? E essa escolha, essa decisão estratégica de impacto enorme no nosso sistema, né? Então, assim, recentemente, agora foi publicado há poucas semanas um estudo do Instituto de Clima e Sociedade, que foi divulgado que entre maio de 2020 e agosto de 2021, os despachos das térmicas custaram 37 bilhões de reais, né? Isso foi para nossa conta, para os consumidores pagarem. E segundo o estudo, se essas termoelétricas tivessem sido acionadas em momento um pouco anterior ao que foi decidido o despacho delas, o operador teria tido a capacidade de despachar térmicas mais baratas, né? Hoje a gente está numa situação limítrofe e fazendo com que o operador determine o despacho de térmicas e das térmicas que são as mais caras, né? O CVU dessas térmicas, o custo de operação dessas térmicas que estão sendo acionadas agora, porque a gente está com reservatórios no limite, são das térmicas mais caras que tem no sistema, né? Se a gente tivesse feito um despacho no momento um pouco mais antes, um pouco anterior, a gente poderia ter despachado térmicas mais baratas, e o que se aponta é eventualmente uma economia, segundo esse estudo, de 17 bilhões de reais, né? Então, acho que essa questão vai precisar ser enfrentada e acho que passei um pouco aí do tempo, mas em linhas gerais são esses comentários. Perfeito, Humberto. Obrigado. Realmente é interessante, teve uma razoável diversificação do sistema, mas ainda permaneceram aí alguns riscos que devemos atentar. Eu vou passar agora para o próximo painel, que ele vai tratar do mercado livre e regulado de energia. Isso também, de certa forma, é uma certa diversificação que aconteceu, nem tanto na geração, mas bastante na forma como se comercializa energia. O mercado livre de energia, ele é um ambiente de contratação no qual os consumidores eles podem contratar energia de um fornecedor diretamente do um fornecedor diferente do concessionário local. E nesse ambiente livre é possível fazer contratos aí de energia contratadas de maneira prévia, ou seja, você estabelece no contrato a quantidade e o preço da energia que você vai adquirir e você faz uma contratação direto do gerador ou do comercializador.
Então, esse mercado livre, ele cresceu bastante recentemente. Por exemplo, se a gente for olhar o corte até agosto de 2021, o número de consumidores no mercado livre cresceu 18% nesses 12 meses. E grande parte desse aumento se deu no segmento de consumidores especiais. Esse segmento de consumidores especiais é uma categoria que pode comprar uma quantidade de energia menor, é uma demanda entre 500 kW e 1,5 MW, ou seja, são aquisições menores de energia, ao contrário do consumidor livre, que é um consumidor que pode adquirir quantidades maiores de energia acima de 1,5 MW. Mas tem uma diferença no tipo de energia que esses consumidores podem adquirir. Os especiais, que podem adquirir quantidades menores, eles só podem adquirir energia de fontes renováveis no mercado livre, como eólica, biomassa, solar ou pequenas centrais hidrelétricas. Agora, os consumidores livres, de fato, que é essa categoria menor, eles podem adquirir energia de qualquer fornecedor, inclusive de fontes hidrelétricas e termoelétricas. Isso é algo que vem fazendo bastante sucesso, porque justamente possibilita uma economia de conta de luz que está entre 30% e 40%. O Mercado Livre está em foco porque há dois projetos, na verdade, no Congresso, um é o 414 e outro é o 1917, que eles prevêem a ampliação desse Mercado Livre. A ideia desses projetos é principalmente tirar esse limite inferior, fazer uma liberalização total que atingiria, inclusive, micro e pequenas empresas e consumidores residenciais. Você tiraria, de certa forma, esses limites mínimos aí de contratação de energia, ampliando o acesso de vários grupos de consumidores a esse mercado, que, como eu já falei, tem geralmente uma tarifa de energia, preços de energia bem menores do que no mercado regulado, o mercado cativo, que é esse que a gente compra direto aí das grandes distribuidoras, aí, das grandes concessionárias. Então, diante dessas mudanças no Mercado Livre, esse crescimento do Mercado Livre, que é algo que promete ser fazer bastante sucesso, ser bastante promissor, eu queria primeiro que o Humberto comentasse um pouco. Humberto, qual foi o impacto das crises, e principalmente dessas últimas crises elétricas que a gente observou, sobre o Mercado Livre? Ajudou? Atrapalhou? Qual que foi esse impacto? Vamos lá. A gente tem o Mercado Livre é bastante interessante, né, para os consumidores, no sentido, como você colocou, né, da liberdade para esse consumidor que atende os requisitos e pode fazer essa migração para o Mercado Livre, de escolher livremente com quem ele compra, de quem ele compra essa energia, em que termos, né? Então, no mercado regulado, somos nós aqui, por exemplo, que estamos conectados numa distribuidora e pagamos a tarifa para a distribuidora. Essa tarifa é definida pela ANEEL, né? E aí a gente está sujeito a todas as questões de políticas públicas e questões políticas que afetam o preço dessa energia, né? Quando a gente vai para o Mercado Livre, esse consumidor que, ao atender esses requisitos mínimos, ele pode estar conectado na distribuidora ou na transmissora em algumas situações, mas a grande característica dele é essa liberdade dele tratar e contratar diretamente com um gerador de energia ou com uma comercializadora, né? Ele tem essa escolha, né? E ao fazer isso, ele negocia livremente o preço, né? Então ele deixa de pagar uma tarifa estabelecida pela ANEEL e passa a pagar um preço que ele negociou com quem ele assinou esse contrato de compra e venda de energia elétrica, né? E ele ainda pode escolher, por exemplo, a fonte, né? Se ele tiver interesse em comprar energia renovável, comprar energia só de eólica, até para usar isso como um selo verde, né? Isso são liberdades e uma flexibilidade que o consumidor livre tem, né? E há esse crescimento, né? Por todas essas vantagens, que está colocado aí nos seus gráficos, como você trouxe, está cada vez maior o ingresso de consumidores no Mercado Livre, né? Em 2020, a média foi de 145 adesões por mês, né? Em janeiro desse ano, já tiveram 172 adesões, né? E uma pesquisa que a Bracel fez em 2020, ela percebeu que 80% dos consumidores gostariam de poder escolher qual seria o fornecedor de energia elétrica, né? Então, esse interesse, né, absoluto dos consumidores em ter essa liberdade de quem comprar a energia, inclusive porque isso resulta numa economia, como você colocou aí, de
em relação ao valor a ser pago, né? E o governo ele tem uma diretriz que me parece bem clara, que é de facilitar o acesso a esse mercado livre paulatinamente, né? Você tem uma portaria do Ministério de Minas e Energia que estabelece justamente um passo a passo aí dos limites que vão ter que ser respeitados para o acesso ao mercado livre, né? Hoje a gente, a partir do início desse ano, foi de 1.500 kW, a partir do ano que vem já vai descer para 1.000, a partir de 2023 seriam só 500 kW, né? Então, e há nessa portaria do Ministério de Minas e Energia de 2018 a determinação que até 2022 a ANEEL e a CCE apresentem um estudo para abertura desse mercado consumidor para cargas inferiores a 500 kW a ser feito a partir de 2024, né? Então, de fato, há aí um caminho que já está sinalizado e, né, esses projetos de lei estão indo na mesma direção, querendo abrir, fazer essa abertura, né? Essa abertura ela depende, para ela acontecer, ainda depende de algumas adaptações, né, dos consumidores e do sistema, né? Mas isso é um caminho que eu acho que não tem volta. Se olha para mercados mais maduros de energia, a participação do mercado livre é expressiva, né? E acho que isso a gente só vai crescer. E essas crises todas, o que elas têm feito para esse mercado? Elas têm intensificado o interesse e a busca pelo mercado livre, no sentido de que normalmente quem paga a conta dessas crises é o mercado, é o consumidor cativo, né? Se você olha a bandeira de escassez hídrica, que hoje está determinada, né? Que essa bandeira adicional que sequer existia, mas é uma sinalização importante para olha, estamos num momento que precisamos reduzir o consumo. Quem que paga isso? Recai sobre quem? Consumidor cativo. O consumidor livre não é afetado diretamente por essa bandeira, né? Então, assim, você olha para a crise de 2014, né? Você foi criada a conta CR, né? Que resultou aí, foi uma conta para poder financiar empréstimos feitos para as distribuidoras, né? E essa conta foi de 33 bilhões de reais, né? E quem pagou essa conta, né, da conta CR, foram os consumidores cativos, né? Então, você verifica que todas essas crises, esses eventos que geram a necessidade de um aporte e de pagar uma conta que veio por alguma questão de política pública, por alguma dificuldade do sistema, essa conta recai muito mais sobre o consumidor cativo do que sobre o consumidor livre. É claro que o consumidor livre também tem aí, é só olhar o PLD, né? A gente está vendo aí esse gráfico no início da apresentação, né? Ele também é afetado por tudo isso, não é interesse de ninguém que nos encontrarmos numa situação limítrofe e de crise hídrica, né? De crise no setor. Mas o fato é que quando acontecem essas crises e a conta é apresentada normalmente para o consumidor cativo, isso acaba sendo um estímulo adicional para que os consumidores busquem um mercado livre. Muito obrigado, Humberto. Eu queria saber um pouco do Carlos. Carlos, como é que a ANACE vê essas mudanças regulatórias que estão acontecendo no mercado livre? Isso é uma oportunidade de modernização do setor? Sim, Adriano, é uma oportunidade essa é uma tendência, porque, como o Humberto acabou de colocar, quem é que não gosta de ter a oportunidade de poder negociar condições, preços, prazos com o seu fornecedor de energia? Então, essa realmente é o futuro, e o futuro do mercado é ser livre. A gente não pode imaginar que uma economia como a nossa tenha esse tipo de amarra do consumidor cativo, né? Esse crescimento que você apresentou, ele está evidente nisso que a gente está falando aqui, quer dizer, a oportunidade de você comprar um insumo importante por um custo de até 30% mais barato. Isso faz toda a diferença. O que a gente está assistindo até agora é uma mudança nos patamares daqueles consumidores do grupo A, conectados em alta tensão, de ter acesso ao mercado livre. Você falou em energia convencional e energia incentivada. Então, até recentemente, só consumidores acima de 3 mega poderiam acessar a energia livre e
e do mercado convencional, e os outros ficavam com incentivados. Então, nós estamos abaixando esses níveis, e o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, nós não estamos assistindo, até o momento, uma abertura do mercado. Nós estamos mexendo nos patamares de entrada no Mercado Livre. Então, você tem aí a opção de escolher agora entre os fornecedores de energia convencional ou energia incentivada, mas o tamanho do mercado ele está praticamente estanque. O que nós precisamos fazer é começar a diminuir esse patamar de entrada do meio mega, dos 500 quilowatts, porque ainda dentro deste grupo, que é o grupo A, de consumo de alta tensão, a gente tem um enorme número de consumidores. Existem praticamente 200 mil consumidores no grupo A com consumos ou com demanda abaixo de meio mega. Portanto, a hora que nós mexermos neste patamar, nós vamos ter uma oportunidade de ter um número muito maior de consumidores participando desse mercado. Então, a gente gostaria de chegar e quer chegar na baixa tensão, mas nós temos que fazer muita coisa ainda dentro do grupo A para que a gente possa ampliar esta participação no Mercado Livre. Eu vou fazer um comentário que nos preocupa enquanto associação. A gente tem assistido algumas empresas com algumas, vou chamar, criatividades, fazendo com que consumidores de baixa tensão, juntando, porque isso é uma coisa que pode estar prevista na regulação, juntando cargas e participando do mercado de alta tensão. Mas na baixa tensão. E isso na nossa visão, é um problema, porque você acaba, de uma certa forma, migrando para o Mercado Livre consumidores que certamente não são elegíveis ao Mercado Livre e, portanto, a gente teria aí uma questão de contestação com relação a essa migração. E para os outros consumidores fica a questão do custo, que quando você migra, você acaba não pagando o custo fio, e aí isso acaba virando encargo para os consumidores que permaneceram no mercado cativo. Então, o que eu quero dizer, Adriano, existe um mercado muito grande, nós precisamos mexer nesses níveis de patamares de entrada no Mercado Livre, mas principalmente olhando essa grande gama de consumidores que estão no grupo A e que ainda não têm acesso ao Mercado Livre. Obrigado, Carlos. Nós vamos passar agora para outro lado do mercado. Eu vou falar um pouco agora do mercado tradicional. E um assunto polêmico no mercado tradicional é a nova lei que foi feita para a privatização da Eletrobras, uma lei para autorizar a privatização da Eletrobras, a Lei 14.182. Só que grande polêmica surgiu ao redor dessa lei, que surgiram alguns jabutis que permaneceram mesmo após a aprovação dessa lei. Por exemplo, um desses jabutis é a obrigatoriedade de se instalar usinas termoelétricas em algumas regiões pré-determinadas do país. Há uma relação disso com regiões que não têm infraestrutura para receber essas usinas. Há uma prorrogação também de contratos no programa de incentivo às fontes alternativas de energia, o PROINFA. Há também nessa medida de privatização da Eletrobras, nessa lei, uma reserva de mercado para pequenas centrais hidrelétricas e também há uma previsão de outorga de novas concessões de usinas, né? E, eventualmente, na outorga, o governo cede a outorga, recebe um valor em troca, e as usinas que passarem por essas novas concessões vão ter o direito aí de mudar o regime de produção
de uma cota que tem um preço aparentemente fixado pela ANEEL para ter essa energia negociada no Mercado Livre a um preço que pode ser superior. Então, resumindo, toda essa preocupação, há uma preocupação em cima dessa lei de privatização da Eletrobras, que isso venha, eventualmente, a trazer maiores custos aos consumidores. Então, diante disso, eu peço para o Carlos comentar um pouco como é que ele vê essa lei de privatização da Eletrobras e esses eventuais jabutis que apareceram. É possível que realmente o consumidor pague mais pela energia depois dessa aprovação de lei? Sim, a resposta é sim, é possível. E, em primeiro lugar, é preciso dizer que a ANAS sempre foi a favor e sempre apoiou a questão da privatização, da capitalização da Eletrobras. A grande preocupação foram os jabutis que acabaram surgindo em cima da medida originalmente proposta, porque essas medidas elas trouxeram nada mais do que custo para os consumidores, né? Não existe uma condição de você poder imaginar que uma medida de privatização, e aí falo dos jabutis, traga um aumento médio na conta de luz. Nós fizemos um cálculo de 10% na tarifa do consumidor residencial, né? Isso vai gerar inflação, obviamente. Esses custos para os prestadores de serviços e indústrias serão repassados, e isso vai gerar uma inflação maior. Por quê? Porque o jabuti trouxe a obrigação de uma contratação nada mais nada menos de 8 mil megawatts de térmicas em situação totalmente fora do planejamento. E isso vai gerar um custo de 20 bilhões por conta dessa contratação obrigatória que está sendo feita, né? Existem os recursos da privatização da Eletrobras que serão transferidos para a CDE, mas beneficiarão somente os consumidores do mercado cativo, quando, na nossa visão, tanto os consumidores do mercado livre quanto os do mercado cativo deveriam receber este benefício. Isso afeta a competitividade tanto da indústria e do prestador de serviço. Acabamos tendo um outro jabuti na privatização da Eletrobras, que foi a prorrogação do PROINFA, né? Um programa que já estava previsto para terminar e, de repente, recebe a possibilidade de continuar, né? Sem contar essa questão do atropelo do planejamento sobre o planejamento do próprio governo. De repente, os nossos congressistas assumiram a função do planejamento e acabaram criando também uma reserva de mercado para as pequenas centrais hidrelétricas, o que é totalmente contrário àquilo que inicialmente se pensava com relação à privatização da Eletrobras. Então, nós estamos assistindo um aumento de custos que serão transferidos para o consumidor, e o consumidor vai acabar pagando esta conta. Existe uma preocupação ainda maior com a medida provisória que vai aprovar o Comitê de Gerenciamento da Crise Energética. O que eu quero dizer com isso? Os jabutis acabaram engordando agora nessa medida provisória que está para ser aprovada no Congresso. Nós estamos prevendo, só para dar um exemplo e não consumir aqui o tempo, enterrar tubos e pagar, os consumidores pagarem pela ligação dessas termoelétricas que foram compulsoriamente colocadas na medida de privatização da Eletrobras. Agora, nós, consumidores, vamos ter que pagar a conexão, a instalação desses tubos para a alimentação dessas usinas.
E eu não quero nem comentar aqui se nós vamos construir usinas e aonde, e se depois de construir essas usinas, nós não vamos ter que construir e pagar como consumidores a linha de transmissão para fazer com que essas usinas térmicas sejam conectadas ao Sistema Integrado Nacional. Então, Adriano, nos preocupa muito essa questão do que já foi aprovado e que representam custos maior para o consumidor. Obrigado, Carlos. Eu vou dar uma acelerada no nosso webinar. Eu já vou passar para um próximo ponto, levando em consideração pontos que você e o Humberto trataram. O Humberto tratou o ponto de subsídio e você tratou agora dessa questão da prorrogação do PROINFA. Isso aí remete ao nosso próximo tópico, que é o tópico de fontes alternativas. E a gente já começou a falar um pouquinho disso aqui, o Humberto falou bem, houve um aumento bastante significativo do uso de fontes alternativas no sistema elétrico brasileiro. Então, por exemplo, a eólica, como o Humberto falou, hoje está em 10% da geração de energia total do Brasil, é algo que foi cerca de 1% há 10 anos atrás. E nos últimos meses ganhou um destaque muito grande justamente essa questão dos subsídios que vocês já trataram, porque há um subsídio, por exemplo, notável de que usinas de energia eólica, solar e de biomassa têm abatimentos na tarifa de transmissão de energia elétrica, que é a TUST, TUST, e a tarifa de distribuição de energia, que é a TUSD. E esses recursos, esse subsídio, ele é bancado pela conta de desenvolvimento energético, que é pago por todos os consumidores. Houve uma lei recente de março de 2021, a Lei 14.120, que estabeleceu o fim desses subsídios de TUST e TUSD, mas apenas para os projetos que fossem aprovados após março de 2022. Os projetos aprovados até março de 2022 continuariam tendo esses mesmos subsídios. E é bem óbvio o que aconteceu. Houve uma corrida aí por autorizações para esses projetos. E é uma corrida que se acredita que vai acrescentar 30 gigawatts de outorgas, iniciando a operação em 2026, que é bastante coisa. Então, falando um pouco sobre essa questão de subsídio, sobre esse tipo de energia alternativa, eu queria pedir primeiro que o Carlos comentasse um pouco como é que a ANASE vê esse crescente uso de energias renováveis, que por um lado é bom, porque é uma energia limpa, mas, eventualmente, aparentemente, coloca aí um encargo sobre todos os consumidores. Carlos, você acredita que isso representa um desequilíbrio ao mercado de energia? Bom, Adriano, vamos por parte. Em primeiro lugar, a gente vê com muito bons olhos essa diversificação da matriz energética. O Humberto comentou isso logo no começo, como nós éramos em 2001 e como somos hoje. E graças a essas fontes, eólica, solar, biomassa, é que nós estamos conseguindo atravessar essa crise. E aí eu tenho a impressão que nós apoiamos integralmente todos esses projetos com essas energias renováveis, não é? Inclusive a geração distribuída. O que nós questionamos, não é, são a manutenção e até a instituição de novos subsídios para a geração distribuída, tanto a energia solar quanto a fotovoltaica, tanto a eólica quanto a fotovoltaica já são competitivas, têm mostrado a sua competitividade nos últimos leilões e, portanto, não faz nenhum sentido você continuar dando subsídios para essas fontes, principalmente quando você tem isso tudo pago pelo consumidor. Então, nós estamos na hora de começar a pensar nessa redução gradativa dos subsídios
dados a geração distribuída, né? Então, a gente é totalmente a favor da ampliação dessas energias, não é? Renovável, eólica, solar, mas eu vou dar aqui um número para a gente ser rápido e poder adiantar o nosso webinar. Os subsídios da GD, geração distribuída, já estão em 2 bilhões de reais, o que é aproximadamente 10% da CDE. E eles continuarão crescendo, mantendo exatamente a legislação da forma com que ela está proposta. Então, não faz nenhum sentido você ter subsídios para uma fonte que já está totalmente desenvolvida e pode crescer por si própria. Obrigado, Carlos. Eu vou comentar, o próximo item é sobre justamente essa questão da geração distribuída. A geração distribuída é um termo que se refere principalmente à energia solar fotovoltaica. Tem outros, aparentemente, mas o principal parece que é justamente a geração solar fotovoltaica, e que trata justamente de você ter uma geração próxima ao local de consumo, uma geração próxima ou no próprio local de consumo. É o prosumidor, o produtor que é o consumidor. A geração distribuída, que é muito voltada à energia solar, cresceu bastante, como vocês podem ver nesse gráfico. Ainda é baixa, é 1% da geração nacional, mas teve um crescimento substancial. O número de unidades consumidoras com geração distribuída teve um crescimento exponencial, conforme a gente pode ver aqui. A potência instalada atingiu uma quantidade significante. Então, a geração distribuída tem um projeto de lei, 5829, que, por um lado, ele é bastante positivo, porque ele coloca justamente um marco regulatório na geração distribuída, que atualmente é regulado, a lei da geração é uma resolução da ANEEL, mas, por outro lado, como o Carlos comentou, esse projeto vai justamente fazer com que os consumidores de geração distribuída, principalmente solar, vão pagar a tarifa do uso de distribuição. Então, eu peço para o Humberto comentar um pouco essa questão da geração distribuída e esse marco regulatório. E como é que esse marco regulatório, a aprovação desse marco regulatório, se for feita, como é que isso vai afetar o uso de fontes renováveis, principalmente a solar, e, eventualmente, impactar o setor elétrico brasileiro? Ok. Bom, essa é uma discussão que está né? A gente tem aí os agentes interessados na implantação de geração distribuída, né? Aquelas empresas que prestam esse serviço e consumidores que têm esse interesse de ter geração distribuída, né? É até interessante comentar a definição de geração distribuída, porque ela é uma geração, em vez de ser centralizada, né, como é numa hidrelétrica de grande porte, para então atender a geração dela ser, a energia por ela gerada ser distribuída para todos, ela é feita de forma distribuída junto ao próprio consumidor, né? Então você tem ou junto ao consumidor ou próximo dele, né? Desde que dentro da mesma área da concessionária, né? E você tem um embate grande, isso tomou aí proporções, né? Apareceu na mídia e em muitos locais, que essa briga entre as distribuidoras e os interessados em implantação de geração distribuída, porque a discussão fica muito em cima do subsídio que existe hoje para a geração distribuída, né? Porque o sistema de geração distribuída, ele permite que aquele que faz a implantação, aquele consumidor que gera energia, um exemplo básico, né? Uma empresa ou uma pessoa física que tem um painel solar no teto da sua casa ou da sua empresa, a energia que ela gera, ela vai poder, o excedente, injetar na rede da distribuidora e utilizar o sistema de compensação, utilizar o crédito que ela vai ter em razão desse excedente injetado na rede da distribuidora, né? Ela pode usar por até 60 meses esse crédito, né? E a questão é que o sistema hoje está de tal forma que essa energia compensada ela é valorizada com base na tarifa integral da distribuidora, né? Então, de tal forma que o consumidor que tem uma geração distribuída, né,
ele não paga os encargos que são cobrados pela distribuidora, né? Porque ao fazer essa compensação, e daí nasce essa discussão de, ao se utilizar essa forma de compensação, ele, ao não pagar esses encargos, ele tem aí, quem vai pagar esses encargos vão acabar sendo pagos pelos demais consumidores, né? E aí vem a configuração desse subsídio cruzado, né? Demais consumidores que não têm geração distribuída estariam pagando essa conta. E esse debate foi muito intenso, né? As distribuidoras bateram muito na necessidade de haver uma alteração nessa forma de sistema de compensação. A Associação Absolar e os agentes interessados aí na geração distribuída buscaram defender muito os benefícios ambientais e de afastar investimento na distribuição e transmissão que isso geraria. Então, foi um embate muito intenso. Isso desagou no Congresso Nacional, né? E aí o que temos hoje é esse projeto de lei que já foi aprovado no âmbito da Câmara Federal, e o projeto de lei ele está prevendo justamente, ele prevê hoje garantir, né, por 25 anos, se eu não me engano, as regras atuais, né, para quem já tem a geração distribuída instalada ou quem solicitar esse acesso nos próximos 12 meses, né? Então, de novo, essa corrida pela instalação para poder garantir esse subsídio, né? Mas prevê também o início de uma cobrança desses encargos para as próximas, né? Passado esse período, as próximas instalações seria iniciada a cobrança desses encargos num período de transição de até 7 anos. Então, a partir de 2029, a gente teria os novos consumidores que instalarem geração distribuída pagando também os encargos, né? E o efeito disso vai ser uma alteração no payback, no tempo de payback de quem faz esse investimento de geração distribuída. Não vai inviabilizar a geração distribuída, mas vai alterar o benefício que você tem, o tempo de você ter o retorno daquilo que você investiu para ter a sua geração distribuída, né? Lembrando que tem composições de geração distribuída um pouco mais que permitem investimento em consórcio ou em cooperativa, né? Uma geração compartilhada, né? Que permite fazer isso com usinas que são uma exploração através de reunião de consumidores, né? Seja de consórcio, seja através de uma cooperativa, né? Então, o que está hoje no que foi aprovado foi nesse sentido, está se buscando escalonar, manteve-se isso por algum tempo, a partir de 2029 vai alterar e começar a cobrar desses consumidores esses encargos, e ainda vai ser aprovado também pelo Senado Federal, né? Então, a gente tem que aguardar para entender qual vai ser o texto final disso, né? Então, geração distribuída é só uma informação final, a gente tem Plano Nacional de Energia, que foi publicado pela EPE, prevê um crescimento da geração distribuída até 2030 bastante significativo, né? Acho que hoje a gente tem 4 gigawatts, mais ou menos, instalados e se prevê que em 2030 teremos 24 gigawatts instalados, né? E a previsão para isso é de um investimento de 93 bilhões de reais, né, nesse setor. Então, realmente, ainda não vai ser uma parte expressiva e ter um impacto na nossa matriz, mas você percebe que é algo que traz bastante interesse aí dos consumidores e vai gerar um investimento expressivo nos próximos anos. Perfeito, obrigado, Humberto. Vamos passar agora para o nosso painel final, antes das perguntas, falar um pouco de considerações finais. Bom, primeiro eu vou pedir para o Carlos fazer as considerações finais dele. Carlos, como é que você vê o futuro da segurança energética do Brasil? E o que o Brasil deve fazer para modernizar o setor elétrico? Bem, Adriano, é assim, o Brasil conta com um parque gerador de energia bastante moderno, principalmente com a diversificação da matriz que nós tanto falamos aqui durante o nosso bate-papo, né? E nós temos uma capacidade instalada que é suficiente para atender o nosso mercado até com folga. Quer dizer, se você olhar a nossa carga, essa semana são 70 mil megawatts médios versus
150 mil megawatts médios que nós temos instalados, né? Então, a segurança a gente tem. O que nós precisamos dosar, se eu posso chamar desse jeito, é como que nós vamos fazer essa entrada, essa progressiva penetração das chamadas energias renováveis, porque a geração está ficando cada vez mais dependente das situações conjunturais como essas que nós estamos vivendo agora. Nós estamos precisando gerar muita térmica, né? O que a gente defende muito é que existe um espaço para a modernização de diversos diplomas legais, não é? O que eu quero dizer é que você vê naquele gráfico que você mostrava a volatilidade do PLD, o ONS faz uso de um software, para ser simples aqui, onde ele usa uma série de parâmetros para determinar qual vai ser o preço do PLD, né? E como ele vai liberar a geração das diversas fontes. O que eu quero dizer com isso é que hoje, por exemplo, nós estamos gerando aproximadamente uns 20 mil megawatts de geração termoelétrica por conta de segurança energética para enfrentar essa crise que nós estamos vivendo, e o PLD, que é o preço do mercado spot, e o CMO caíram para valores de aproximadamente R$180 o megawatt-hora. Então, nós precisamos ter um choque de realidade, se eu posso chamar, entre esses modelos que nós temos e que estão determinando o preço, né? Então, nós precisamos ter, primeiro, a modernização do ponto de vista software que nós estamos usando para precificar a nossa energia. E ainda nós precisamos de uma ação muito rápida do teto regulatório, não é? Porque nós não podemos permanecer nos níveis atuais com os reservatórios tão baixos, com um PLD de R$170. Quer dizer, nós precisamos criar uma situação regulatória em que a gente possa recompor os nossos regulatórios, né? Os nossos reservatórios, desculpa. Então, esse é o grande desafio que nós temos, porque o preço, na nossa visão, no mercado spot, o PLD, não pode estar nesse nível. Ele teria que estar num preço muito maior e a gente não tem tido a agilidade para poder resolver esse problema. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é a modernização dos diplomas legais que a gente tem hoje, que estão gerando o nosso setor elétrico. Obrigado, Carlos. Humberto, queria pedir para você fazer as suas considerações finais. Vamos lá. Eu acho que o setor elétrico brasileiro ele é cheio de desafios e oportunidades, né? Então, a gente realmente, como o Carlos Faria falou, tem uma série de questões que ainda precisam ser aprimoradas. A gente tem que conseguir não nos aproximar, como estamos novamente, de uma situação, né? Ter habilidade regulatória, legal e política para não novamente nos colocar numa situação de risco de restrição de consumo de energia, mas tem muita coisa acontecendo e muitas oportunidades estão aí para serem exploradas, né? Eu acho que geração distribuída é uma realidade que veio para ficar e vai, né, demandar e resultar em investimentos bilionários como estão previstos aí pela EPED, de mais de 90 bilhões de reais até 2030. Você tem a aprovação da nova lei de gás, que vai permitir também investimentos dos consumidores e a oportunidade de utilizar o gás como um combustível mais barato e que também tem uma agressão menor ao meio ambiente do que
comparado com outras termoelétricas, né? Você tem derivativos de energia elétrica, que é um tema novo que está na pauta, tá? BBCE e a B3 estão aí começando a utilizar essa ferramenta de hedge para você ter aí uma segurança no mercado de energia. E você tem a previsão nos próximos anos, segundo a notícia da ANEEL, entrevista o André Peptoni, que é o diretor da ANEEL, ele colocou que até 2030 o Brasil vai ter 360 bilhões de investimentos em geração, em transmissão, né? Vão ter muitos leilões, vão acontecer, né? O Plano Nacional de 2050, feito pelo Ministério PE, ele prevê que até 2050 a gente deve, comparado com 2014, que foi o ano que foi publicado esse estudo, triplicar a nossa capacidade instalada, né? Então vai ter muito espaço para investimento no setor elétrico brasileiro, e a gente sempre vai ter que tomar cuidado nesse processo e nesse caminhar todo, né? E vai ser dessas deslizadas do poder público, como foi essa medida provisória da Eletrobras, né? A gente teve ali um início, uma intenção de promover e possibilitar a entrada do investimento privado para possibilitar a modernização da empresa e para que ela mantivesse a sua participação no mercado, e junto veio todos aqueles jabutis que foram muito bem comentados aí pelo Carlos Faria, né? Então, e que são sinais totalmente contrários. As determinações de compra de energia de termoelétrica a gás que foram estabelecidas naquela lei são contraditórias com a nova lei do gás, né? A nova lei do gás traz uma abertura do mercado do gás, concorrência, e aquilo lá e aquelas previsões foram absolutamente contrárias a essa lógica, né? Então, acho que é isso, a gente tem que aproveitar as oportunidades e fiscalizar e tentar amadurecer aí a nossa atuação política e regulatória em termos de energia elétrica. Perfeito, obrigado, Humberto. Nós vamos prosseguir, eu sei que o tempo estourou, mas a gente vai prosseguir rapidinho com duas perguntas do público. É uma tradição aqui da ESAI responder as perguntas do público. A gente responde só duas, uma para cada um de vocês, e depois as outras perguntas vão ser respondidas pela equipe, a equipe de analistas da ESAI. A gente vai responder todas as que foram enviadas, além dessas que vão ser respondidas agora. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é para o Humberto. O espectador pergunta, visto as expectativas futuras do setor elétrico, qual é a visão para as empresas que atuam apenas com transmissão de energia? Ele pergunta se é um modelo que deve ser impactado positivamente, negativamente ou neutro? Olha, o setor de transmissão de energia elétrica ele é um setor bastante interessante para investimentos no sentido da estabilidade que ele enfrenta quando em uma concessão, né? Você tem ali um contrato de longo prazo com uma receita previamente estabelecida, uma RAP, né? Receita anual permitida. É claro que tem os riscos específicos do setor, mas é um setor de estabilidade que atrai investimentos, muitos investimentos, justamente por essa estabilidade quando a gente está falando de transmissão de energia elétrica, né? É claro que o fato de que a gente prevê um aumento da geração de carga a geração próxima à carga, em tese você tem aí um impacto de reduzir a necessidade de transmissão de energia elétrica, mas eu acho que isso ainda não vai ser expressivo a ponto de ser uma preocupação para quem tem interesse em atuar nesse setor, dado que, como eu falei há pouco, a gente vai ter aí uma ampliação muito expressiva, necessária ampliação muito expressiva do nosso parque gerador, né? E a gente ainda depende nessa ampliação da geração centralizada, né? De grandes usinas, de grandes parques eólicos, solares, o que resulta na necessidade sempre dessas da implantação do sistema de transmissão, né? Então, além de haver a necessidade de outros investimentos nessa área, o fato é que é um setor que tem uma estabilidade bastante interessante em termos para o investidor. Perfeito, obrigado, Humberto. A última pergunta para o Carlos. Carlos, o espectador pergunta sobre as perspectivas para 2022, principalmente para o Mercado Livre. O que você pensa sobre isso? Bom, quando você olha 2022, eu acho que para as empresas que estão
no Mercado Livre, elas precisam ficar atentas às oportunidades dos preços para 2022. Acabamos de falar tanto de volatilidade de preço, e é uma oportunidade para essas empresas e, portanto, precisa prestar muita atenção. Lógico que eu estou falando isso pensando muito no cenário de chuvas, né? Se o cenário de chuvas perdurar por mais algum tempo, os preços tendem a cair rapidamente. Então, com as oportunidades de compra, as oportunidades de compra acabam ficando com preços mais atrativos, né? E, lógico, sempre avaliando todos os tipos de energias que estão disponíveis, falando tanto das fontes renováveis, e elas estarão então também mais disponíveis. Então, eu acho que a recomendação é atenção em função disso que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um período de exceção, foi uma crise, foi o pior ano dos últimos 91 anos, né, com relação à nossa pluviabilidade, e tem que ficar de olho, e essa é a grande oportunidade que as empresas têm de se preparar para 2022. Perfeito. Muito obrigado, Carlos Faria Danassi. Muito obrigado, Humberto Negão, da Siqueira Castro Advogados. Agradeço muito a participação valiosa para acrescentar conteúdo e insights para todos nós. Muito obrigado, eu agradeço. Agradeço também aos nossos espectadores que permaneceram aqui até agora. Muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui o webinar e continuem nos acompanhando nas redes sociais e nas nossas contas no LinkedIn, no Instagram e outras redes sociais, que nós temos bastante informação importante para dar a todos. Muito obrigado e uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado, Adriano. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.